Qual é a dança, Lucas Sanseverino? É o vira-vira. Ah, tem o Roberto Leal. Então, isso aqui é Não, a o versão vira-vira pop. era do Mamonas. Não, mas acho Bate-pé, que bate-pé. Mas tem, acho, uma música original portuguesa. Não Tem, do Eu não Roberto sei falar Leal. qual que é, mas tem. Aí assim, a gente vai improvisando aqui assim. Que bonitinho, Sanseverino. Muito fofos ele, Vou né? ficar esse programa inteiro hoje. Fica aqui com a gente, dá um friozinho gostoso, mas o coração tá mais do que aquecido para receber você. Bora começar o programa nesta quarta-feira com a nossa mensagem para alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. A gente sempre dá esse toque para você, né? Não importa o que as pessoas digam, a sua fé e a sua intuição podem mudar o seu mundo, o seu sonho, a sua vida. Sabe por quê? Porque é um sinal de que ele está aqui, ó, no seu coração. Esquece os outros, segue o que está aqui dentro. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio verde vira-vira aqui que tem no programa. Sol caminhoneiros ameaçam nova greve se tabela de preços de frete for alterada e Câmara dos Deputados aprova licença para avós quando o pai for desconhecido. Que tal fazer sua pergunta? Utilize então as redes sociais e, se preferir, também participe ao vivo pelo telefone. E já aproveita que vai participar fazendo sua pergunta e concorre a prêmio, sim. Nosso Face tem um kit da Copa montado pela Band FM, curtiu, compartilhou, marcou 2 amigos, já concorre. Já no Instagram é um kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos. Corre então, @FalandoNissoBand. Você vai curtir, marcar 2 amigos e também participa. Bora aprender bastante? Isso mesmo, dia de papo cabeça. Dia de papo cabeça que tem a ver também tudo com a estação mais fria do ano e com a nossa saúde. O inverno está chegando, faltam aí, se eu não me engano, 15 dias para a estação mais fria do ano, né? Aberta a temporada da estação mais fria do ano. Agora a gente precisa, que o frio traz problema, a gente já sabe. A gente já falou sobre o coração, né, Luquinha? Agora a gente precisa ficar atento a quê? Aos nossos olhos, porque muitas vezes a gente acha que o problema está também só na parte respiratória, mas que também está totalmente ligado aos olhos só. Exatamente. Você sabia? Eu não sabia. A gente vive aprendendo com vocês, né, que mandam sugestão. Você sabia que nessa época do frio também aumentam os problemas de alergias nos olhos? Às vezes você acha assim, estou com conjuntivite, e não é. Não tem nada a ver com conjuntivite. E ele está aqui para nos orientar, você pode participar e tirar suas dúvidas. Ele que é oftalmologista do Instituto da Visão de São José dos Campos, Dr. Felipe Abdo. Obrigada, Dr. Felipe, por estar estreando aqui. Ele é novo na região. Ah, é? É. De onde, doutor? Tudo bem? Sou de São Paulo. Ah, São Paulo. Vim descansar um pouco aqui. De lá, tudo bem? Tá há 2 meses aqui, né, doutor? 2 meses. 2 Chegando meses. agora. Está adorando a Obrigado. região aqui. Quem não gosta, né? A gente toma da água e jamais esquece. Não vai embora mais, né? Não vai embora mais. Doutor Felipe, a gente estava conversando lá fora, né? Que é muito comum nessa época do inverno surgirem alguns problemas nos olhos, principalmente as alergias, que são muito confundidas com a conjuntivite. Como é que em casa começou a coçar, a gente consegue saber se é um problema mais sério ou uma coceirinha só? Pois é, Sol. Então, como que funciona na verdade? Na época do frio, do inverno, que o tempo realmente fica mais seco, existe uma propensão maior tanto a doenças infecciosas, como as conjuntivites causadas por vírus, por bactéria, e também a conjuntivites que não são conjuntivites transmissíveis de uma pessoa para outra, que são as conjuntivites alérgicas. Então também é um tipo de conjuntivite, só que não é uma conjuntivite que passa de uma pessoa para outra. Os sintomas são muito parecidos, então é muito difícil da gente conseguir falar com precisão só de olhar o olho da pessoa e não ser examinado realmente por um oftalmologista. Se um olho é vermelho, está coçando, sensação de areia no olho, se a gente consegue diferenciar isso de uma infecção de uma doença alérgica. Entendi. Então, normalmente as alergias oculares são pessoas que já têm um histórico de alergia, seja do trato respiratório, tem asma, tem bronquite, acometem os 2 olhos, normalmente em pacientes mais jovens, mas isso é muito variável. Então, realmente, a gente acaba que tem que examinar o paciente para poder diferenciar um do outro. O doutor falou de pacientes mais jovens. Tem algumas pessoas com diabetes aqui perguntando se nessa época a pessoa que tem diabetes sofre mais com um problema nos olhos. Agora a gente recebeu perguntinha de vídeo também, né? Pois é, a Roseli mandou pra gente. Vamos lá. Adoro vocês. Meu nome é Roseli, moro aqui em Taubaté. Eu tenho muita coceira na vista. Coceira, muita. Já fui no oftalmo.
pingo colírio, mas coça muito, me incomoda demais, até para dormir, coça muito mesmo. Tá, agora precisa saber o seguinte, ela disse que já foi ao médico, já passou alguns colírios, né? Qual medicamento, qual é o perigo da automedicação? Perdão, doutor, qual é o perigo que a gente... eu vou testar esse, porque colírio é feito remédio para dor de cabeça, você compra facinho na farmácia, né? Isso é muito importante, principalmente a gente tem que atentar para o uso dos colírios de corticoide, que são a base de corticoide. Que são colírios que, de uma maneira geral, são baratos e estão disponíveis nas redes de farmácia e muitas vezes não precisa da receita médica para poder comprar. Esses colírios podem gerar doenças graves no olho, como catarata, que pelo menos ainda tem resolução que a gente ainda consegue operar, mas doenças que podem causar cegueira de maneira irreversível. E o glaucoma causado por corticoide é uma das doenças mais graves de todas no olho e que no começo não apresenta sintoma nenhum. O paciente só vai descobrir que está com um glaucoma totalmente silencioso. A maioria dos glaucomas não geram sintomas. O paciente só vai descobrir quando já perdeu a visão mais para frente. Ok. Tem uma pergunta interessante que daqui a pouquinho a gente vai responder, viu, Luquinha? Veio de Mossoró. Está falando aqui não é frio não, é muito calor, a Regina Célia. Mas o frio, por exemplo, o ar frio pode ressecar mais a vista e surgir algum problema aí? Não sei, sabe aquele ar gelado, assim? Especialmente também quem trabalha muito em ambiente fechado, com ar-condicionado, os cuidados também, o doutor já comenta com a gente, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. Será que a gente vai ver essa novela outra vez? Os caminhoneiros ameaçam uma nova greve se a tabela de preços mínimos de frete for alterada. E a gente vai saber os detalhes com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está direto da redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas, e também aos amigos do Falando Nisso. A tabela de preços do transporte rodoviário, definida pelo governo para interromper a greve da semana passada, é considerada a maior vitória dos caminhoneiros nos últimos tempos. Mas eles temem que, diante da reação do empresariado, essa conquista esteja com os dias contados. Isso porque as empresas transportadoras se movimentam para mudar a tabela do frete mínimo. Os caminhoneiros prometem resistir caso isso aconteça em todo o território nacional, viu, Solange? A gente espera que isso não aconteça, né, Israel? E a Agência Nacional de Petróleo e o Procon estão fiscalizando os preços abusivos nos postos. Israel, nada ainda de redução do preço no diesel? A gente vem anunciando isso tantos dias, né? Desde ontem, semana passada. Nada ainda? Nada ainda, viu, Sol? O esperado desconto de pelo menos 46 centavos no litro do óleo diesel nos principais postos de combustível de todo o país está longe de chegar nas principais capitais do território nacional. Agora a gente acompanha as informações na reportagem de Márcio Campos. O cartaz anuncia o valor do diesel no dia 21 de maio, quando começou a greve dos caminhoneiros, e o cobrado atualmente. A redução exata de 46 centavos determinada pelo governo foi verificada neste posto da Zona Leste de São Paulo. Mesmo sem o produto para oferecer ao consumidor, a gerência cumpriu a regulamentação. Dos mais de 4.500 postos de combustíveis denunciados ao Procon nos últimos dias, a entidade acredita que cerca de 1/3 tenha indícios de não seguir a determinação do governo. O descumprimento da norma fez os órgãos de defesa do consumidor percorrerem postos suspeitos de não repassar o desconto para o cliente. Aqui em São Paulo, o Procon e a Agência Nacional do Petróleo atuaram em conjunto para identificar essas irregularidades. No diesel, nós verificamos que não consta lá o cartaz com abatimento do preço do desconto dado pelo governo. Procon e a ANP vão utilizar um programa para unificar as informações sobre os postos de combustíveis. Nele, os fiscais vão registrar nome da empresa, localização e o preço cobrado. De acordo com a norma federal, o posto que não repassar o desconto de 46 centavos poderá ser multado em até 9 milhões de reais, ter as atividades suspensas, ser interditado de forma total ou parcial ou ainda ter a licença cassada. Pois é, sabe por que acontece confusão, Luquinha? Porque a pessoa vem com uma informação, o governo depois muda essa informação. Na sexta-feira passada, o ministro Padilha disse que já nesta segunda-feira passada, a gente já iria sentir essa mudança nos postos da redução de 46 centavos no preço do diesel. Só que hoje ele já mudou
o discurso. Diz que vai ser gradual. Então, é claro que vai causar uma confusão danada e os caminhoneiros aí, se sentirem isso no bolso e redução do preço do frete mínimo, vão voltar a se manifestar. E o pessoal do posto também tem que entender que nesse período de greve, todo mundo teve algum tipo de prejuízo. Sim. Então não queiram, de alguma forma, até no preço da gasolina, compensar esse prejuízo que vocês tiveram, jogando em cima pra gente, que vai complicar mesmo. Conversar com o Israel Goldenstein agora sobre o trânsito aqui na região. Tem imagens da Tamoios e parece que está tudo tranquilo por lá, Israel. É isso mesmo, viu, Lucas? Tudo tranquilo sim. Apenas vale a atenção para o motorista que segue pela rodovia dos Tamoios, porque na altura do quilômetro 60 por lá persistem as obras de duplicação e recapeamento da pista no trecho serrano. A gente segue informando também que em pontos isolados da SP-99, a rodovia dos Tamoios, que liga São José até Caraguatatuba, o motorista pode sim encontrar neblina em pontos estratégicos, principalmente no trecho serrano, entre Caraguatatuba e Paraibuna também. Agora a gente fala sobre a rodovia Presidente Dutra, o principal corredor viário do país, que segue com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos, tanto para quem segue no sentido São Paulo, quanto para quem segue no sentido Rio de Janeiro, sentido capital fluminense, flui muito bem. Apenas no trecho de São José dos Campos, quilômetro 143 até o 145, para quem segue no sentido São Paulo, aí sim vai encontrar uma redução de velocidade, mas nada que pare o trânsito devido a excesso de veículos no entrocamento entre a pista marginal e o corredor expresso, Lucas. Perfeito. Tocou imagens aqui da balsa em São Sebastião, apenas 30 minutos de espera, tanto para quem está por lá, quanto também quem está em Ilhabela, que a gente percebe aí é pista molhada, então um toque para você de tempo instável agora à tarde. O sol apareceu bem de manhãzinha, mas já se escondeu e tem chuva, foi descansar, Solange. Máxima de 18 graus em São Bento do Sapucaí, tempo instável por lá, o mesmo aqui no Vale, máxima de 23 em Garatá e 24 em Taubaté e também em Piquete. Tempo instável no litoral, também mais friozinho, máxima de 23 em Ubatuba, chuva por lá também, e o mesmo em São José dos Campos, máxima de 23. O sol deve ficar escondido pelo menos até sexta-feira. No sábado ele aparece muito pouco, viu? Mas tempo fechado até domingo, com possibilidade de chuva sim. E a Câmara dos Deputados aprova licença de trabalho para avós que ficarem com os netos recém-nascidos quando o pai for desconhecido. A gente já comenta com você e já explica rapidinho, a gente já volta depois do break com essa informação e muito mais. Não sai daí.